E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao módulo 2. Nas últimas duas aulas, vocês viram um pouco sobre conceitos introdutórios do curso de Engenharia de Software. No módulo 2, nós vamos dar continuidade abordando conceitos como processos, metodologias ágeis e requisitos. Na aula de hoje, vai ser abordado sobre processos e algumas definições. Meu nome é Isabela e nós vamos começar agora. Então, o que vocês devem ter em mente sobre o processo é que eles atuam na construção de um sistema de qualquer categoria. Tem por objetivo seguir uma sequência de passos previsíveis que ajuda a chegar a um resultado de qualidade, dentro de um tempo previsto. Esse tempo é calculado entre o desenvolvedor e as partes interessadas, que são os nossos clientes. Agora nós vamos distinguir três conceitos muito importantes, que são projeto, processo e modelo de processo. Quanto ao projeto, é algo que ocorre em um tempo determinado. Consiste na execução concreta de um conjunto de atividades que visam a criação de um produto específico. Podemos citar como exemplo a construção de uma casa, que possui um tempo para ser entregue ao cliente e tem um conjunto de etapas até chegar à sua conclusão. Já falando de processo, é um conjunto de regras que definem como um projeto deve ser executado. Por exemplo, para construir a casa, a gente deve seguir etapas. Construir o alicerce, paredes, teto e tudo mais. Colocar janela, isso aí vai variar. E para se chegar ao resultado esperado, é necessário seguir algumas medidas. Eu não posso construir o teto antes de construir o alicerce e as paredes. Então, primeiro eu tenho que construir o alicerce e ir caminhando as paredes, o teto, até chegar no resultado esperado. Já o modelo de processo é um conjunto de regras mais abstratas que especificam a forma geral de processos. No nosso projeto da casa, podemos citar dois, cascata e o incremental, onde o cascata depende da conclusão da primeira tarefa para iniciar uma segunda. Por exemplo, eu só posso construir as paredes após a conclusão do alicerce. Outro exemplo, eu só posso colocar janelas na parede se a parede estiver construída. Já no incremental, eu posso realizar duas atividades ao mesmo tempo, sem que haja dependência entre elas. Se a parede já estiver construída e o piso também, eu posso colocar janelas nas paredes e colocar azulejo no piso, desde que tenha duas pessoas desempenhando a tarefa, e não uma para as duas. Quanto à definição de processos, devemos destacar alguns pontos, como ele não possui um conceito universal. Segundo ponto, favorece a produção de sistemas de alta qualidade, visando atingir todas as necessidades dos usuários finais, que são os nossos clientes. E também deve ser levado em conta vários fatores para definir qual processo é mais adequado para a construção daquele sistema. Deve ser considerado as características da aplicação, como o domínio do problema, seu tamanho e complexidade. Deve também ser considerado a tecnologia que será adotada na construção, a organização onde o produto será desenvolvido e a sua equipe de desenvolvimento. Aqui nós vamos falar sobre fatores que influenciam na definição de um processo. O primeiro tópico é sobre tipo de software, se é um sistema de informação, um sistema de tempo real ou outro. O segundo tópico é o paradigma de desenvolvimento, se vai ser estruturado, orientado a objetos. Já sobre o terceiro tópico é o domínio da aplicação, para qual sistema ele será voltado. Quarto tópico, tamanho e complexidade do sistema. Quinto tópico, estabilidade dos requisitos, para saber se eles mudam com o decorrer do tempo ou não. E o último, características da equipe, também vale ser ressaltado. Agora chegou o momento de falar sobre as vantagens em definir o desenvolvimento de software como um processo. Citamos três. Primeiro, o tempo de treinamento pode ser reduzido. Mas por quê? Com processos bem definidos e documentados, é bem mais fácil encaixar novas pessoas na equipe do que quando não se dispõe deles. Segundo, produtos podem ser mais uniformizados. Mas como assim? A existência do processo não garante a uniformidade na qualidade dos produtos, mas, certamente, uma equipe com um processo bem definido tende a ser bem mais previsível do que a equipe sem processo nenhum. Essa uniformidade trata de um padrão a ser seguido, viu?
Terceiro e último, a possibilidade de capitalizar a experiência. Aqui, a empresa deve levar em consideração a experiência dos desenvolvedores, com sua criatividade e em projetos anteriores, que deram certo, entendeu? E devem adotar na empresa se for de uma maneira melhor do que está descrito no processo atual da empresa. As fases de um processo. É justamente um período de tempo na qual as atividades com objetivos bem específicos são realizadas. As fases, então, são as grandes divisões dos processos. As atividades ou tarefas. Elas devem ter entradas e saídas bem definidas, isso é muito importante. Possuem responsáveis e participantes. Por exemplo, para cada tarefa na construção de uma casa, deve ter uma pessoa participando, uma ou mais, né? E uma pessoa responsável pelas outras pessoas desempenhando essa tarefa. Cada atividade necessita de um conjunto de recursos alocados. O que seriam esses recursos na construção do piso? Seria o azulejo, o cimento, a pá, a areia, entendeu? E, por fim, as atividades de um processo são descritas em um documento. Muito importante, tudo está documentado. Nós devemos documentar todas as atividades de um processo, e elas serão descritas através das seguintes seções, que são o cabeçalho e o corpo contendo seu detalhamento. Dentro do cabeçalho, devemos escrever o nome do processo, nome da fase, da atividade, a versão do documento, o responsável, participante, artefatos de entrada, artefatos de saída e os recursos alocados. E no corpo, você só vai descrever essa atividade, bem detalhado. Agora, nós vamos falar de 3 conceitos que toda atividade tem, que são os artefatos, responsáveis e participantes e os recursos alocados. Os artefatos são quaisquer documentos que puderem ser produzidos durante um projeto de desenvolvimento de software. Nisso, inclui diagramas, programas, documentos de texto, desenhos, tudo. Os responsáveis são perfis de pessoas ou cargos que respondem pela realização de uma atividade. Ele supervisiona atividades que são feitas por participantes. Os participantes são todas as outras pessoas que precisam participar de alguma atividade para que ela seja concluída. Vamos trazer de novo o projeto da casa. No caso, as pessoas que vão desempenhar lá, mexendo o cimento, o servente e o pedreiro, e vão ser supervisionados por um mestre de obras, entendeu? É nisso aí que ocorre a diferenciação entre um responsável e um participante. Já sobre recursos, uma atividade para ser executada pode demandar ou não recursos. E existem 2 divisões, os recursos humanos e os físicos. Os recursos humanos são associados às atividades nos papéis de responsáveis e participantes. E já os físicos se dividem mais uma vez em consumíveis e não consumíveis. Consumíveis são aqueles que são gastos quando usados. Por exemplo, areia, cimento, barro. Esses recursos normalmente são alocados em determinada quantidade. Já os não consumíveis podem ser alocados inúmeras vezes para várias atividades, mas normalmente não podem ser alocados para mais de uma atividade de cada vez. Por exemplo, se só tiver uma pá para mexer o cimento, eu não posso emprestar essa pá para outra pessoa usar e usar ela ao mesmo tempo. Só posso usar uma vez, claro. Sobre o detalhamento de atividades, elas podem ser detalhadas em passos, complementadas por procedimentos e restringidas por regras. Quanto aos passos, as atividades de um processo podem ser detalhadas em passos individuais. Toda atividade necessita de uma descrição, que deve dizer de modo sucinto e simples o que deve ser feito para que ela seja realizada. Os procedimentos são uma explicação adicional à atividade, indicando como ela deve ser feita, com as ferramentas e a tecnologia que estará disponível. E quanto às regras, a realização de uma atividade pode ainda ser condicionada por regras ou restrições, que podem se referir a passos, recursos e artefatos. Por exemplo, no projeto da casa, podemos construir quartos de 3 por 4 metros quadrados. É um exemplo de restrição.
A seguir, será mostrado exemplos e modelos que podem ser seguidos na realização de um documento de atividade. Lembrando que o template é apresentado apenas como referência, sendo que inúmeros outros modelos podem ser usados e seguidos, certo? Nessa primeira imagem é apenas o genérico, ainda não está preenchido. O próximo modelo será preenchido. Aqui mostra os componentes do cabeçalho que a gente viu anteriormente. O exemplo preenchido agora, ele nomeia o processo como meu processo, o nome da fase, concepção, a atividade, captura de requisitos a partir de entrevista, a versão é 1, responsável analista de requisitos, não possui participantes porque é um quesito opcional. Ele descreve 3 entradas, uma saída, faz uso de 2 recursos, que é o template do documento de requisitos e a ferramenta Case. E a seguir ele vai descrevendo os passos. Eu cortei a imagem, mas na apostila tem a imagem completa, certo? Aqui ele está no primeiro passo. Se eu não me engano, são 4. Vocês podem acompanhar por lá também. E com isso, encerramos a nossa aula de processos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato através da sala de aula do Google. Estaremos respondendo por lá. E na próxima aula, vocês verão sobre metodologias ágeis. Então, até lá!